Nós sabemos que o mundo está discutindo a redução do CO2, o carbono, que é lançado na atmosfera. Os combustíveis fósseis são responsáveis por grande parte dessas emissões, mas o nosso etanol se apresenta como uma solução diante desse cenário. Sobre o mercado de etanol e as potencialidades desse produto, eu converso agora com o diretor de inteligência setorial da Única, o Luciano Rodrigues. Olá, Luciano, seja bem-vindo, boa noite, satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Boa noite, Tiago. Um prazer falar aqui com você e com todos aqueles que nos assistem. Bom, então conta pra gente aí como está o mercado de etanol aqui no Brasil. Bom, Tiago, como você mencionou, né, o etanol, o consumidor brasileiro tem uma condição única no mundo, né, de poder escolher entre dois combustíveis e nós temos à disposição aqui do consumidor o etanol, combustível que reduz emissões e que permite redução de gastos com compra de combustíveis. Só para a gente ter uma ideia, né, desde o lançamento do veículo Flex lá em 2003, o consumidor brasileiro já economizou cerca de 80 bilhões de reais comprando etanol, né, nos períodos em que o produto ele é mais vantajoso que a gasolina. Atualmente, nós temos em praticamente aí 70% do mercado o etanol mais vantajoso que a gasolina, e em alguns estados essa vantagem é muito grande, né? Só para citar um exemplo, em São Paulo, por exemplo, o litro da gasolina hoje custa R$ 5,54, levantamento da ANP, da Agência de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e o litro de etanol R$ 3,45, mais de R$ 2,00 de diferença. No Mato Grosso, essa diferença entre o litro do etanol e da gasolina atualmente chega a R$ 2,38, né? E a gente tem aí vários estados com esse diferencial de preço próximo de R$ 2,00. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Tocantins, né? Então nós estamos falando aí, nesse momento, uma safra de cana de açúcar crescente, né? Podemos ter uma safra recorde, maior oferta de etanol, mais redução de emissões de gás de efeito estufa e também economia para o consumidor nesses últimos 2 meses. Sem dúvida, né? Agora a nossa produção vai atender toda essa demanda aí que vem se exigindo a cada ano que se passa? Não, vai sim, vai sim. Esse ano nós vamos ter a safra de cana-de-açúcar, está crescendo até o momento 14% em relação à safra passada. A produção de etanol até o momento cresce 10% em relação à safra passada, então nós vamos ter de fato uma safra com maior moagem de cana, maior produção de açúcar, maior produção de etanol, e o reflexo dessa maior produção está acontecendo nos postos, né, com esse preço convidativo. Só para a gente ter uma ideia, né, hoje a diferença, mesmo considerando o diferencial de rendimento, a gente sabe que ali o etanol rende cerca de 70%, 73%, 75%, né, do rendimento da gasolina, né, em termos de quilômetros com um litro de combustível. Então, mesmo considerando esse diferencial, em alguns estados, vou pegar aqui um exemplo do Mato Grosso, hoje, se a gente tiver um consumidor que gasta um tanque de combustível por semana, ao utilizar etanol com o preço que está lá agora, ele vai economizar cerca de R$ 225 por mês, rodando, né, o mesmo quilometragem com um gasto inferior. Então, nós estamos de fato numa condição bastante adequada esse ano, com maior oferta e maior possibilidade de economia para o consumidor. Bom, e uma das questões que pode auxiliar também é esse aumento, né, no consumo do etanol, e principalmente na redução aí do CO2, é a mistura do etanol anidro à gasolina, que tende a aumentar. Gostaria que você falasse para a gente sobre isso, como está essa situação, o que vocês estão buscando e qual o percentual ideal hoje para que a gente consiga atingir aí essas metas de preservação. Perfeito. Bom, o etanol ele reduz, como você mesmo mencionou aí, em 80% e até 90% as emissões de gases de efeito estufa quando comparado à gasolina. Então, aqui no Brasil, a gente tem o etanol hidratado, que nós já falamos aqui um pouco, aquele que a gente consome diretamente, compra direto lá no posto de combustível, e o etanol anidro, que é o etanol misturado à gasolina. Então, hoje, quando a gente compra a gasolina, nós estamos levando junto 27% de etanol anidro. Isso faz com que a gasolina brasileira tenha uma emissão de gases de efeito estufa menor do que a gasolina em outros locais do mundo. Hoje nós temos na Câmara dos Deputados um projeto de lei chamado Combustível do Futuro, né, em que se prevê a possibilidade de ampliar esse nível de mistura de 27% para 30%. Então o projeto ainda está sendo discutido na Câmara, né, tem que ser aprovado e, obviamente, depois dessa aprovação, vai ser feita uma análise técnica pelo CNPE, Conselho Nacional
de política energética, e a gente pode ter possibilidade, sim, de uma ampliação de etanol na gasolina. Com isso, nós vamos ter ainda menos emissões de gases de efeito estufa e também vamos levar para o consumidor, né, uma gasolina com maior teor de octanagem, porque o etanol tem um número de octanas, né, tem mais octanagem do que a gasolina, então a gente tem lá um combustível na bomba que pode trazer, inclusive, mais desempenho para o veículo. Luciano, para a gente encerrar, nós temos aí batendo as portas uma safra recorde de cana-de-açúcar. Consequentemente, a produção de etanol também, dos dois que são utilizados, o anidro e também o outro que você pode até lembrar aqui para a gente, também vai seguir essa demanda e ser recorde também? Podemos esperar aí um número maior de produção esse ano? Sim, nós vamos ter uma safra de etanol maior do que do ano passado. Até agora, até o início de novembro, aqui no Centro-Sul, a produção de etanol anidro, que é misturado na gasolina, cresceu 9,5%, e a produção de etanol hidratado, que é aquele que a gente compra direto nas bombas, cresceu 10,3%. Então, isso é reflexo da maior safra de cana e também da maior produção de etanol a partir do milho. Nesse ano aqui, cerca de 20% do etanol produzido deve ser fabricado a partir do grão, 80% a partir da cana, e a gente, com isso, vai ter uma maior oferta do biocombustível. Tá certo então, né? Tá aí, aliados cuidados ao meio ambiente com economia para o consumidor, o etanol, produto genuinamente brasileiro que pode fazer diferença no bolso e também aí na nossa sociedade. Ô Luciano, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, muito bom esse panorama que você trouxe. Qualquer novidade que pintar por aí, você volta aqui e conta pra gente, tá bom? Pode deixar, Thiago, um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, um grande abraço, boa noite, até uma próxima.